Produtividade é essas coisas aqui, né? Pra mim, dependendo do dia, eu preciso do mínimo do checklist, ok, que eu preparei no dia, e a cozinha tá arrumada no final da noite. Aí, aquele dia que você finaliza assim, hoje tá tudo em paz. Então vamos falar realmente, na minha opinião, sobre o que é produtividade. Você está falando, ouvindo, né, que é o monólogo, uma pessoa que tem 2 filhos pequenos, tem 2 cargos públicos, trabalha na internet, enfim, não tem ajuda em casa, e uma pessoa que realmente sempre estudou. Eu já li vários livros sobre produtividade. Vou pegar um aqui pra você ver. Esse livro aqui, O Poder da Autorresponsabilidade, Produtividade para quem quer tempo, Assuma o Comando da Sua Vida, são alguns livros. A Única Coisa, eu li online, enfim, são livros que você aprende sobre como a tríade do tempo. São livros que eu li sobre como a gente é mais produtivo. Só que eu mentoro mulheres reais há um tempo e eu entendo que algumas coisas não funcionam na prática. Existe uma coisa que eu queria que você levasse desse vídeo, mesmo que você não fique até o final. Eu gostaria muito que você ficasse até o final, porque no final eu vou te dar um comando, como você vai usar o ChatGPT pra realmente falar assim, eu sou uma pessoa produtiva, de acordo com a minha realidade, estou indo e executando, explodindo meu cérebro, rompendo as coisas que realmente fazem sentido pra mim. Então anote uma coisa, repetição disfarçada de progresso. Ou seja, você pode estar se enganando que tá progredindo porque você tem uma rotina organizada. Existiu aí uma febre dos coaches, né? Acordar às 5, tomar banho gelado, fazer palavras de afirmação, enfim, várias dessas coisas a gente foi incorporando aí que seria o produtivo. Não. Isso não tem a ver com produtividade. Esse livro aqui, ó, ele tá escrito Aprenda a produzir mais sem ter que trabalhar mais. E a ideia da produtividade, às vezes, é sempre essa. Produza mais em menos tempo, produza mais com menos esforço. E acontece que esse tipo de coisa, na vida real, não é o que faz sentido. Fazer mais não necessariamente vai levar isso pra onde a gente quer. E eu coloquei uma promessa aqui. Como não desperdiçar a sua vida. E eu acredito que a gente não desperdiça a nossa vida quando a gente tem senso de propósito. Então, minimamente estou realizado. E eu executo as coisas, mas que fazem sentido. Existe um estudo feito por Rebeca, se eu achar um pedacinho eu coloco aqui o nome dela, não sei o sobrenome. É uma pessoa que acompanhava as pessoas no seu leito de morte, né? Então ela tava ali assistindo aquelas pessoas. E ela começou a fazer um estudo, uma pesquisa sobre o que aquelas pessoas arrependiam. E aí eu listei, eu não quero que esse vídeo aqui você entenda um papo de coach. Eu quero que você... Subiu o calor. Eu quero que você entenda que é um vídeo que eu quero que você multiplique os seus resultados. Eu não sei quais são os seus resultados. Eu só quero que você multiplique os seus resultados. E aí, dentro desse estudo, o vídeo não é só sobre isso, tá? Eu trouxe esse estudo porque se a gente tá falando que a gente não quer desperdiçar a vida, a gente quer ser mais produtivo, mas a gente não é retardado, que a gente quer ficar andando pra lugar nenhum. Essa mulher, Rebeca, ela trouxe 6 motivos principais que as pessoas se arrependiam no leito de morte. Ou aquelas pessoas estavam perto de morrer. O que elas se arrependiam de não ter acontecido? E isso tem a ver com como você vai fazer o seu comando pro ChatGPT pra você realizar aquilo que faz sentido pra você, tá bom? Isso pra mim é a verdadeira produtividade. Foi assim que eu fiz o meu planejamento semanal. É assim que eu faço o planejamento da minha vida. Dri, não sei nem o que eu quero pro meu ano. Nem fiz planejamento de metas. Dri, não tenho noção pra onde que eu tô indo, o que eu sou boa. Eu fiz algumas metas ali, tá? A maioria das pessoas está nesse patamar mesmo, tá? De não ter um planejamento muito claro. Porque as pessoas se perdem no meio da internet, no meio da comparação, e aí acha que o que quer é aquilo que tá vendo pela influência, ou por aquela pessoa que gosta de acompanhar, e não tá ouvindo aquilo que faz sentido, ok? Então, eu vou trazer aqui essas 6 coisas que ela levantou, que são, na verdade eu levantei 6 coisas, porque ela trouxe outras opções que eu acho que faz sentido a gente falar, que eu acho que pode fazer sentido pro seu planejamento. Então bora lá, porque eu tô começando a enrolar. Então, primeira coisa que colocaram aqui, pouco tempo de convivência com quem ama. Então, olha que loucura. Muita produtividade, muita promessa é justamente aquilo que eu faço mais, né? Igual eu coloquei aqui, a pessoa que é atleta, enfim. Ou seja, já dei um indício aqui, né? Se ela é atleta, faz sentido que ela acorde 4 horas, tome banho gelado, e que ela coma não sei o que, que ela durma tal horário, e que ela... Porque faz sentido com a meta dela, ok? Então, não faz sentido às vezes você acordar cedo se você não é um atleta. Não faz sentido você fazer várias coisas se você não tem o objetivo de ser um grande atleta. Não seja tonta de copiar a rotina dos outros, ok? Só que é bonito postar. Então vamos lá. Tempo com quem se ama, ok? Então vamos lá. Eu não quero aprofundar nisso. Segunda coisa. Antes de eu falar a segunda coisa, pra quem tem me acompanhado, eu falei que eu queria fazer algumas sequências aqui no YouTube. E aí, acontece, gente, que tem vídeo que vai sair assim, ó. Cabelo tá pra arrumar, entendeu? A unha tá pra fazer. É o tempo que deu.
E eu quero que vocês me escutem com o coração aberto, porque realmente eu preparei isso daqui como se... O que eu queria ter ouvido, sabe? No meu projeto de produtividade. Porque eu realmente fiquei muito intoxicada com essa coisa de checklist, quantidade, fazer e fazer muito. Como uma boa colérica executora, a gente se vê na realização das coisas, a gente acha que a gente é aquilo, a quantidade que a gente tá fazendo. E eu me perdi, porque a pressa é inimiga da perfeição. Eu falo muito isso daqui. A pressa é inimiga da perfeição. Quem é perfeito é Deus. Então se eu tô correndo, eu tô indo contra isso. E eu sou a pessoa que acredita, não sei se você acredita. Então eu tô indo contra aquilo que é perfeito. Então eu precisei aprender a desacelerar. Mas desacelerar significa eu olhar para aquilo que mais importa. E isso melhorou a minha relação com as minhas mentoradas, a entrega para as minhas mentoradas. Eu tenho um feeling melhor para o que elas estão precisando e para onde que eu tô indo. Então é uma coisa que fez sentido para mim, mudou para mim, espero que mude para você também. Então ter tempo de qualidade com quem a gente ama, não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. E com a era digital, a gente acelerado, a gente correndo, a gente nem sabe pra onde, e atarefado, isso eu puxo para o segundo item que ela trouxe, excesso de trabalho. Então, muitas pessoas no seu leito de morte arrependem do trabalho excessivo. Por quê? O trabalho excessivo, ele tá mostrando que a pessoa tá correndo em busca de algo, e até pra poder melhorar de vida, mudar de vida, e tá tudo certo. Mas por quanto tempo isso? Qual o período? Qual o teto de dinheiro? Pra que o dinheiro, entende? Porque senão vira uma busca incessante, e sabe, eu ouvi um termo essa semana que faz super sentido. Pra quem começa desenvolvimento pessoal, já leu Pai Rico, Pai Pobre, lá fala sobre a corrida dos ratos. As pessoas estão trabalhando, né, e não saem do lugar, porque vivem ali na corrida dos ratos, quer pagar conta, fica endividado, aí corre mais, enfim. Isso é um problema. Mas existem agora pessoas que é o que... Eu ouvi isso, não lembro aonde pra dar os créditos. A corrida dos ricos. A corrida dos ricos também pode ser essa roda que não sai pra lugar nenhum. Porque você não tá correndo, mesmo rico, não sabe pra onde você tá indo, não faz sentido. Então talvez agora o seu motivo pra ação seja o dinheiro. Então você vai correr pra ter aquele objetivo. Só que, depois que você tem o dinheiro, que era o objetivo, o seu motivo pra ação e seu objetivo precisam ser outro, entende? Porque senão não faz sentido. Terceira, deixar de tomar decisões pelo medo. Então, olha só, toda vez que a gente é guiado pelo medo, a gente estagna. Muitas pessoas não querem pagar o preço da exposição, porque a exposição vai te deixar com medo. Eu recebo muitas pessoas assim, Dri, eu tenho esse conhecimento, você é especialista nisso, eu quero ir pro digital, me ajuda a organizar isso e pra lá. Aí beleza, dá-lhe as ferramentas. Passo 1, trava. Por quê? Ela tomou a primeira decisão, que já foi difícil. Ela quer ir pro digital, ela quer vender de casa, ela quer, enfim, construir não sei o quê. Cada um tem o seu motivo, o seu porquê. E aí, a pessoa, ela estagna porque ela começa a ter medo. Medo do julgamento, medo de fazer errado, medo de fazer feio, medo de passar vergonha. Inclusive, passe vergonha. Dica de hoje, passe vergonha. Quando você decide algo e você quer estar pronto pra fazer, terceira, deixar de tomar decisões pelo medo. Então, olha só, toda vez que a gente é guiado pelo medo, a gente estagna. Muitas pessoas não querem pagar o preço da exposição, porque a exposição vai te deixar com medo. E todo medo para tomada de decisão, ele vai se retroalimentar, inclusive no vídeo Mais Esperto que o Diabo, que eu fiz uma palhinha aqui sobre o que ele traz, Napoleão Hill traz pra gente, é justamente sobre o medo, que é uma arma que ele utiliza como o diabo, como a crença limitante, algo que vai te travar, é o medo. E o medo, ele se retroalimenta, ou seja, ele tende a não diminuir se você não romper com ele. Então, ou seja, a maioria das pessoas se arrependem no seu leito de morte de não tomar decisões por medo. Dri, então você é inconsequente. Não, mas o que você não tá tomando de decisão? Porque você não mapeou o medo. Existem ferramentas específicas dentro da mentoria, eu trabalho isso. Qual que é o meu medo? Como eu tomo essa decisão segura, de forma que realmente eu entenda que aquele medo ali é só fictício. É algo que eu tenho travado. Porque se outras pessoas fizeram, tá tudo certo. Vou passar rapidamente aqui pela quarta, que pra mim é a mesma coisa que a terceira, que é o quê? Falta de coragem. Porque pra mim, se você não tá tendo coragem, você tá tendo medo de algo, você tá sendo uma cagona, cagão, de não tomar suas decisões e enfrentar a vida, sabendo que ela é uma só, ela tem fim, e você precisa de contar uma história que você se sinta realizado. E muitas das vezes as pessoas estão fazendo as coisas, criando histórias, mapeando outras pessoas, principalmente na era da internet. Então, essa falta de coragem eu vou vincular com o medo. E eu quero falar da próxima aqui, olha, a quinta é focar no futuro. Gente, existe um livro chamado O Poder do Agora. É um livro que ele basicamente traz você para o presente. O tesouro que a gente busca é... Todo mundo tá em busca de algo, né? Objetivo, uma meta, novas conquistas, enfim, um novo relacionamento. E focar no agora. Cara, eu tô quase fazendo uma faculdade disso. Focar no agora.
Eu tenho despertadores pra focar no agora. Porque é muito fácil, a nível dopaminérgico muito alto, que a gente tá ali no celular o tempo todo, tudo é muito rápido, tudo é muito fácil, tudo é muito prático. Tudo é pra ontem, né? E a gente tem muitas demandas pra fazer, se a gente é ousado, se a gente quer ter resultado, né? Enfim, eu que tenho tantos outros papéis, acredito que você também tem outros papéis. Só de você ser mulher, você tem um tanto de papel pra dar conta. E ainda equilibrar sua autoconfiança no meio disso tudo, eu acho que já é papel demais. E aí, quando eu olho pra todos esses papéis, eu me vejo acelerada. E o livro O Poder do Agora, ele traz essa riqueza. Qual que é o meu presente? Eu tô conseguindo fazer as coisas com amor, ou eu tô fazendo pra poder dar um check, pra sentir que eu fiz muito? Sabe, intencionalidade no momento. Muitas coisas, muitas tarefas, anota isso, presta atenção no que eu tô te falando. A gente vai dar um comando pro ChatGPT pra sua rotina. Se você ignorar e se focar no futuro é um erro, você vai ligar o turbo, mas você tá falando que é ultra a produtividade. Eu quero virar uma máquina de produtividade. Só que aí você quer chegar lá arrependido? Pra que ter pressa? Pra que ter pressa? Você vai rasgar a sua jornada. E aí, presta atenção. Na hora que você vai colocar os comandos, você vai receber coisas a se fazer. Mas se você ignorar o agora, gente, é difícil. É difícil. Eu, por exemplo, tenho as 2 crianças. Meu cérebro, rapidamente, quando ela se distrai, vai escutar uma aula, vai responder não sei o quê, vai fazer tal coisa que você tem que fazer. E aí meu checklist, ele vem à tona. Mas eu quero viver o momento, eu quero cheirar. Eu quero guardar pra sempre o cheiro dessas crianças. Eu quero guardar pra sempre as fotos, assim, na minha mente. Acho que eu já posso soltar o cabelo, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, eu tô parecendo uma Dona Maria. Mas, enfim, é a vida. Esse aí é o que tem pra hoje. E aí, o que acontece? Pequenos momentos, gente, eu tirei uma foto. Se eu conseguir achar fácil, eu vou colocar aqui. O Arnaldo chegando e as minhas 2 crianças fazendo um auê. E aí, o Otávio pulou no colo dele. E, sabe assim, ó, sentindo o momento, devagarzinho. Cara, é como se eu estivesse comendo um brigadeiro, pequenas coisas, sabe? E outra coisa, cada ação nossa multiplica outras ações. O Arnaldo, ele também tá aprendendo, é outro colérico, né? Tá aprendendo a ter isso também, sabe? De, momento. E tá tudo certo. E tem dia que ele olha assim, cara, nós vamos dormir, a casa tá desse jeito, tá tudo bem. Tá tudo bem, entende? Tipo assim, o poder agora, vamos sentir agora? Essa vibração de agora, esse sentido de agora. Ter pessoas ao nosso lado. Então, muitas das vezes, dependendo do que a gente passa na vida, a vida tende a deixar a gente um pouquinho mais... As pessoas hoje tá cada vez com menos amigos, né? Seguindo mais pessoas na internet, mas na vida real menos amigos. Porque ter amigo, ter familiar próximo, gente, é uma merda. Não. Quando eu digo é uma merda, é tipo assim, ó, tá expondo todas as minhas feridas, tá me testando, tá fazendo com que eu crie virtudes, tá fazendo com que eu eu tenho que testar a minha paciência, a minha humildade, a minha comparação. Porque produtividade, ser uma máquina de produtividade, não é o que te falam por aí. Ser 1% melhor todo dia, também não é o que te falam por aí. Porque às vezes, em algum quesito, vai ter dia que você vai ser menos 2% melhor aqui dali, porque você fez errado, porque você se propôs e não fez, porque você, igual, por exemplo, é tipo emagrecimento, né? Aí você tá ali todo dia constante, aí depois você vai e jaca todas as refeições, você dá menos 2 pontos pra você, vai ser 1% melhor todo dia, e tá tudo certo. Agora acontece que eu preciso de entender que essa constância, ela precisa de existir. Não é sobre disciplina, é sobre identidade. Então, eu preciso de alterar a minha identidade. Depois eu gravo um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem, pode mandar aqui embaixo. Dri, grava um vídeo sobre identidade. E isso é uma coisa que eu trabalho muito pra quem se expõe na internet, porque a gente tava o tempo todo testando a nossa identidade quando a gente produz conteúdo. Antes de eu passar o comando, antes de eu falar 2 trechinhos aqui do livro Essencialismo pra você, que eu acho que faz muito sentido pra esse livro aqui, pra esse vídeo aqui. Se faz sentido pra você essa conversa, quando acabar esse vídeo, você clica no primeiro link da bio, entenda se a MEP, que é a minha mentoria individual, faz sentido pra você. Pra gente andar juntas, eu consigo te acompanhar de forma que você consiga empreender no digital de forma autêntica, com alma e estrutura. Porque muitas pessoas vendem só estrutura, mas o que faz você ter resultado é justamente esse mapeamento comportamental que a gente tem falado por aqui. Então vamos lá, 2 coisinhas que eu tirei do livro pra poder te falar. Olha só, de todas as formas de motivação humana, a mais eficaz é o progresso. Então, toda motivação, no início, a gente não pode esperar. Porque motivo para ação você tem que ter. Motivação, motivo para ação. Então você precisa de mover-se. E aí, o que vai ser o motivo mais eficaz para essa motivação? O progresso. E o progresso, ele vai vir se você realmente fizer. Lembrando que o progresso, ele é mais ou menos assim, ó. Não é assim, né? Aí sobe, desce, sobe, desce, sobe. Aí depois ele vai subir, mas tem hora que dá uma descidinha e tá tudo certo. Lembra que eu falei da dieta? Então tem dia que tá não sei o que, mas a ideia é o progresso. E quando você vê o progresso, você consegue se sentir animada. E como que eu consigo ver o progresso? Eu vou te dar o comando, como você vai fazer no ChatGPT pra você entender como você vai ler esse progresso, tá? Segunda coisa, se não
houver sim óbvio para uma pergunta, a resposta deve ser não. Por que eu tô trazendo esse trecho do livro Essencialismo para vocês? Porque quando vocês fizerem uma nova rotina para ser realmente uma máquina de produtividade, sem surtar, porque tem a ver com a sua essência, tem a ver com a sua rotina real, porque você não tem como comparar sua rotina com um atleta, né? Com a do Joel J, com um grande empresário, com uma pessoa que tem milhares de empresas e várias coisas e não tem toda a carga da maternidade, os papéis de casa pra cuidar. Então, toda vez que você fizer esse planejamento, vai vir milhões de coisas pra te atrapalhar. A sua vizinha te pedindo um favor, a sua família te pedindo ajuda, alguém te pedindo pra poder fazer algo. E você, como um bom solista, é difícil relacionar. Só que eu acho que é isso que nos faz humanos, sabe? A gente está com outras pessoas. Então, diante dessas 6 coisas que eu trouxe pra vocês, eu vou deixar aqui, talvez na descrição, vou tentar colocar. Eu queria que você colocasse assim, olha, eu preciso de fazer o meu planejamento, a Adri vai me dar aqui o comando, mas eu tenho que estar atenta a essas 6 coisas, senão eu vou realmente desperdiçar. Senão realmente vou desperdiçar minha vida. Então, o celular. Pessoal, minha notificação do celular, de tudo, WhatsApp, Instagram, tudo é silenciado. Por quê? Quando a notificação chega pra mim, é o momento da pessoa que enviou. Então, ela tá interferindo na minha agenda. Eu posso simplesmente pegar e abrir, tipo, olha, está consultando a minha agenda a hora que você quiser? Não. Então, é tudo silenciado. A hora que eu puder, por isso que no meu WhatsApp tá lá escrito, se for urgente, ligue. Aí, dependendo da pessoa, ainda eu não vou atender, porque eu não gosto de ligação. Mas, enfim, seguimos. Opinião alheia. Então, sempre você vai dizer não pra opinião alheia, que não tá construindo, não tá gerando nada de bom em você. A não ser que é sua amiga, você confia, uma pessoa que tem filtro pro que tá falando, aí você escuta. Outra coisa, cursos. Por mais atrativos que seja, se não for um sim óbvio, diga não, porque senão você vai ser a frustrada cheia de curso. Prazer, eu sou essa pessoa. Eu digo que eu sou a frustrada dos cursos, porque quando eu entrei no digital, eu acreditava naquelas promessas. Você precisa de aprender sobre arquétipo. Vamos aprender sobre arquétipo. Você precisa de criar uma linha editorial. Vamos. Você precisa de aprender a criar conteúdo. Vamos. Você precisa de, enfim, fature 5 vezes mais com funis. Tô aqui também. Eu quero também comprar meu cartão. Eu quero resultado. E aí eu fui adquirindo vários cursos. Problema? Não. Hoje em dia eu tenho um arsenal de ferramentas que foram validadas por mim, outras que, enfim, passaram, não faz sentido. Só que eu tinha pouca execução, não tava passando pelo filtro da minha essência, e aí gera frustração, porque você gasta dinheiro, você, para cada curso novo, para cada podcast novo, para cada coisa nova, você tem aquela sensação de é isso que eu precisava, é isso que eu precisava. Não, então não é. Então, se não é um sim óbvio, é um não com certeza. Então vamos ao comando. Então olha só, antes de qualquer coisa, não sei como está formatado o seu chat GPT, o gratuito você consegue fazer isso. Primeiro você precisa de se apresentar. E quanto mais detalhes você der, mais informações importantes. Então se apresente ao chat. Oi, tudo bem? Sou fulano de tal, tenho tantos anos, sou casada, tenho filhos, tantos filhos, um tem tantos anos, o outro tem tantos anos, tô grávida, enfim, tô começando no Instagram, eu trabalho ainda com outro trabalho, quero conciliar com o meu início no digital, eu tenho um sonho de conquistar isso, eu tenho uma dívida de tanto, eu ganho tanto, trinche. É melhor você conversar com ele do que com a sua amiga, tá? Então, às vezes até com sua terapeuta. Então, conte pra ele, eu ganho tanto, eu tenho essa meta, eu quero fazer isso, eu tenho tais habilidades. Esse prompt eu vou colocar aqui na descrição. Mas entenda que eu tô te ensinando como você vai fazer. Você precisa de colocar tudo sobre sua vida. Se sua rotina muda muito de segunda pra sexta-feira, por exemplo, você tem que colocar por dia. Se não, você coloca, geralmente durante a semana, eu acordo tal horário, eu faço isso. Coloca também como você se sente. Eu, geralmente eu acordo já cansada, com dor de cabeça. Geralmente no horário do almoço eu tenho muita preguiça. Coloca tudo. Se, por exemplo, a sua alimentação também é um problema, se você tem alguma restrição, sou diabética, eu tenho problema com, como é que chama aquele negócio? Esqueci. Do iodo. Esqueci. Enfim, eu tenho alguma limitação, você coloca aí tudo que você precisa de listar. Final de semana geralmente é assim, assado. Agora o pulo do gato tá aqui. Listou todos os dias, como é a rotina durante a semana, final de semana. Quais alterações? Ele vai saber que hora que você trabalha, porque você sempre fica com essa desculpa, né? Eu não faço isso porque eu trabalho fora, eu não faço isso porque eu não tenho ajuda em casa, eu não faço isso porque eu tenho 2 filhos pequenos, eu não faço isso porque, sei lá, meu marido não me ajuda, eu não faço isso porque, enfim, todas as limitações do mundo você se coloca. Então, como você tá conversando com alguém que seja colocando você colocou tudo sobre você, ele vai colocar dentro dos parâmetros que você pode. Então, você vai falar assim, eu quero uma transição de carreira, eu quero liberdade financeira pra ganhar tantos por mês, eu quero crescer no Instagram, eu quero crescer no YouTube, eu quero passar a criar conteúdo pro TikTok, eu quero fazer novas parcerias, fechar novos contratos, chat, crie pra mim uma rotina. A cada 1 minuto, né, eu fico, porque eu tô gravando pelo Instagram, porque tem um mínimo de filtro, porque a cara,
não tá boa hoje, né? A gente tá gripado, a gente tá com o início de sinusite, mas estamos indo. Então, a gente precisa do filtro, por isso que tá sendo feito no Instagram. E aí, eu preciso que você organize a minha rotina com as minhas demandas. Como mãe, profissional. E as minhas áreas profissionais, se você é uma empreendedora, divida pra mim as minhas demandas em área operacional, área comercial, área de marketing e área administrativa. Dri, tô começando agora. Não tem problema. Dri, meu negócio é pequenininho. Enfim, bobeira, né? O pessoal pensa bobeira quando a gente fala essas coisas, ainda bem que não dá pra fazer corte. Meu negócio, meu empreendimento tá no começo. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Chat, seja específico, seja claro. Crie lista de tarefas por dias da semana, por finais de semana, de acordo com o que você sabe sobre mim, sobre a minha rotina. Então é isso. Não tem segredo. Vai dar tapa na sua cara, porque você fala que não tem tempo, você fala que não é pra você, você fala que não cabe na sua rotina, né? Fala que, enfim, vai dar bom. Vai dar bom. Então faz, e se você quer acompanhamento para aplicar tudo isso, eu sou uma mentora comportamental que vai ter o prazer de acompanhar você, mas para isso você tem que ver se a MAP é para você, porque eu não entrego a MAP para quem não vai aproveitar a MAP assim, ó, e falar assim, uhul, era isso que eu precisava. Então clica no primeiro link da bio, ou eu ou outra pessoa vai te explicar como é, e você vê se é para você. Beijo, beijo.